de Dourados, nascido em Dourados, né, e tendo essa vida de alguma forma privilegiada que eu tive, e tive mais noção disso quando eu entrei na agência de habitação, porque eu fui conhecer as periferias, os bairros mais pobres, as comunidades informais da nossa cidade, e aí eu percebi o quanto que isso o quanto que as pessoas precisam de ajuda, e precisam muitas vezes de ajuda não só da iniciativa privada, das associações, enfim, da sociedade civil como um todo, mas elas precisam do poder público. Então, aquele jovem que teve uma infância de certa forma privilegiada, não era abastado perto da realidade das pessoas com que até eu tive convivência na época. Eu era, né, mas eu fui crescendo e percebendo o quão distante estava a realidade em que eu vivia e que outras crianças e famílias e jovens viviam. Wander, quando eu tive os meus primeiros contatos com pessoas, famílias que moravam embaixo de barraco de lona, num chão batido, sem condições de saneamento básico, sem luz elétrica, sem água encanada, sabe, vivendo em situações de extrema precariedade, vulnerabilidade, aí eu percebi que eu não podia ficar inerte, eu não podia ficar simplesmente querendo fazer algo, criticando quem estava fazendo, e agora eu estava ali, eu precisava fazer algo por aquelas pessoas, e eu percebi assim, nossa, eu vou ser um beija-flor tentando apagar um incêndio na floresta, sabe? E foi quando eu entendi que não, eu vou pegar essa minha trajetória, eu vou pegar essa minha trajetória não só de luta, de questionador, de inquietude, de não deixar o que passa na minha frente ser apenas um fato, sem eu ter a participação em mudança naquilo que eu acho de errado. Foi quando eu percebi, não, se eu estou aqui, então eu vou fazer bem feito. Eu peguei todas as minhas energias, toda a minha experiência, minha bagagem familiar, profissional, e dediquei para fazer o melhor de mim para as pessoas mais pobres. Tá, Diego, quando você fala assim, pessoas mais pobres, habitação popular, a GEAB tem esse fundo para gerir habitação popular. Vamos pensar em maneiras mais concretas. Existe uma estimativa, um levantamento de quantas famílias estão nessa condição de vulnerabilidade aqui no município de Dourados? Sim. Porque isso é muito volúvel, né? Sim, a gente na verdade tinha um índice que era calculado por um instituto de nível nacional que parou de ser calculado há uns 5 a 10 anos atrás. E aí as prefeituras tiveram que criar o seu próprio método de verificar qual era o déficit habitacional da sua cidade. Foi então que a gente, quando assumiu, tínhamos um cadastro sujo, vamos falar assim, era um cadastro que tinha 30 mil famílias cadastradas dentro do programa, só que a gente viu que tinha muitas famílias que estavam, sei lá, com cadastros atualizados, fizemos uma atualização cadastral. Quando você assumiu, você fala na GEAB. Isso, quando assumi na agência de habitação, tinha lá um cadastro de 30 e poucas mil famílias. Eu achei um número estrondoso e fui ver, realmente era um cadastro que precisava ser atualizado. Tinha muitas pessoas que estavam lá há muito tempo sem atualizar, você não sabia se ela morava em Dourados, se ela já tinha mudado de condição de vida,
se ela já tinha falecido ou não. Enfim, a gente pegou, então fizemos um recadastramento, limpamos esse cadastro e hoje a gente tem uma realidade de 14 mil e poucas famílias cadastradas dentro de um programa, querendo uma casa própria. É muito ainda. Sendo que dessas 14 mil famílias, certamente em torno de, sei lá, 8 mil são pessoas de extrema vulnerabilidade, digamos assim. Peraí, Diego, é 8 mil famílias ou 8 mil pessoas? As pessoas, aí é que faz diferença. Não, quando a pessoa se cadastra, ela não consegue a outra pessoa da mesma família cadastrar. Então é 8 mil famílias mesmo. Então, se a mulher é a chefe da família, vamos dizer assim, né? Ela cadastra lá e coloca o marido como cônjuge. Ou se é o marido que cadastra, coloca a esposa como cônjuge ou com união estável. Se um filho maior de idade mora dentro da mesma casa, mas a mãe cadastrou o filho como dependente ou como integrante daquele núcleo familiar, ele também não consegue fazer o cadastro em nome dele, a não ser que ele saia daquele núcleo familiar. Então, por isso são 8 mil famílias assim, que são famílias realmente pobres, que vivem assim, talvez com um salário mínimo para baixo, sabe, de renda familiar. E quando você pensa hoje, né, num salário mínimo que não chega a R$ 1.500, né, e para sustentar uma família, a gente percebe que não é possível. É uma condição de muita vulnerabilidade. É uma coisa de vulnerabilidade. E aí, assim, quando eu assumi, vai ter até alguns fatos curiosos, assim, né? Eu fui fazer um diagnóstico, visitar todos os territórios, as principais demandas, tal, conhecer, e fui visitar as comunidades informais. Aqui em Dourados a gente tem algumas comunidades que vivem hoje em acampamentos, né, pessoas que entraram em áreas que não eram suas, às vezes particular, às vezes pública, para poder ter algum tipo de local para se situar, enfim, construir Seria alguma ocupação urbana. Uma ocupação urbana de forma irregular, informal. E a gente foi conhecer e as pessoas assim, não vai lá sem polícia, porque é perigoso. Porque ali é ocupação e o tráfico pode, sei lá, até dominado pelo tráfico de drogas e tem muitos bandidos e tudo mais. E eu cheguei, a primeira visita, fui lá com polícia e com escoltado e tal. E as pessoas simplesmente sumiram, as pessoas entraram para dentro das casas, não quiseram atender e tal. Depois vieram falar comigo, olha, peraí, aqui ninguém é bandido. E aí eu fui, poxa, é verdade, e fui entendendo qual que é a realidade. E fui percebendo, Wander, sabe, eu tenho filhos pequenos, eu tenho na época desse fato que eu vou te contar, eu tinha uma filhinha de 1 ano e meio, hoje ela vai completar 3 anos, a Eva, e eu cheguei num barraco de lona, que tinha uma família com 8 integrantes, o barraco deles era menor que essa sala que a gente está hoje, os colchões sobre assim erguidos na parede para poder circular durante o dia, que desciam para poder dormir à noite sem uma geladeira, sem um fogão, sabe, uma coisa muito precária. E eu já choquei naquele momento que eu vi, foi um dos primeiros cenas que eu vi assim. E aí eu fui para minha casa e cheguei em casa e nessa mesma noite caiu um temporal. E eu lá com a minha filhinha de 1 ano e meio no meu colo, dentro de um quarto, com ar-condicionado, com bonitinho, tal, confortável, segura, eu não conseguia parar de pensar naquele bebê que tinha a mesma idade da minha filha e que estava lá no barraco de lona. E que naquela mesma casa de 8 pessoas tinha idoso, tinha pai, tinha mãe e todo mundo, sabe? E aí eu comecei a perceber as pessoas, eu parei de julgar menos. Naquela mesma noite eu saí da minha casa e fui lá para a favela, lá para a comunidade, para
para saber como é que estava, porque eu não ia conseguir dormir sem saber como é que estava aquela criança, como é que estava aquele idoso. Desculpa a emoção, mas assim, isso me tocou realmente. E eu, a partir daí, comecei assim, não posso, eu não vou levar esse problema para afetar a minha cabeça, mas eu vou transformar isso em energia para mudar a vida dessas pessoas. Hoje eu tenho sabe, a alegria de passar nessa mesma casa com essa mesma criança que hoje já tem a mesma idade da minha filha, vai fazer 3 anos também, e ver que a gente, sabe, entregou a escritura da casa dela, e a gente conseguiu transformar a vida daquela família e saber assim que, poxa, às vezes aquele julgamento que eu fiz de que são pessoas perigosas, são pessoas invasoras de terra, são pessoas que, sabe, e que a gente cobra muito que elas sejam muita coisa, mas eu parei de cobrar delas e parei de julgá-las, porque não tem como cobrar de alguém que não consegue sair limpo do ambiente onde mora para procurar um emprego. Não tem como julgar um pai de família, uma mãe de família que às vezes acaba tendo que apelar para uma invasão de terra, né, ocupação de uma área pública ou particular, né, para sustentar, para ter um teto de lona para colocar seu filho e sua família. Então, aí a hora que eu tirei esse preconceito que eu mesmo tinha e que isso também, de certa forma, eu fui contaminado. E quando eu entrei para dentro e percebi que dentro daquelas comunidades, na verdade, só tinham famílias querendo ter o mínimo, querendo que o filho e a filha dela tenham um bairro decente, tenha um asfalto, possa entrar um caminhão de lixo, possa entrar um ônibus escolar dentro do bairro deles. Eles não têm medo de polícia porque eu chegando lá com polícia e todos entraram para dentro da casa. Eles não têm medo de polícia porque eles acham que a polícia é mal. É porque eles foram condicionados a perceber que a polícia só vai lá no bairro quando é para buscar o pai deles, quando é para buscar o filho deles, porque tem um mandado de prisão em aberto, porque tem alguma coisa acontecendo, uma boca de fumo, alguma coisa, sabe, que às vezes acontece em comunidades, mas acontece em todo lugar. As pessoas apelam para esse tipo de modo de sobrevivência, e quando você está no modo de sobrevivência, Wander, e aí você tem família, você sabe o que é, sabe, quando você está no modo de sobrevivência, você não pensa se isso está errado ou não está, você só pensa em ter o que comer, só pensa em ter o que vestir, onde morar, um teto para estar. Isso me impulsionou de um jeito que a gente fez coisas incríveis para todas essas famílias, sabe? Estamos